Bem-vindo ao canal e podcast MetaCérebro, onde discutimos neurociências para melhorar sua memória, foco e aprendizagem. E aí, quantos tipos de memória existem? Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou neurocientista do Laboratório de Citogenética Humana da UFPA e neste vídeo eu vou te explicar quantos tipos de memória existem e como funciona isso para você poder aplicar no seu dia a dia, consciente, sabendo as diferenças, interpretando as alterações que ocorrem em você e por que você lembra de certas coisas ou não, enfim. Entender o contexto da memória é essencial para você poder gerar uma aprendizagem mais eficiente. Bom, quantos tipos de memória existem? Existem, na verdade, muitos tipos, né? Vai ficar muito complexo se eu explicar aqui. O objetivo aqui é trazer neurociência aplicável para o seu dia a dia. Então, de maneira simples, eu vou abordar 3 tipos de memória. A memória de curta duração, a memória de longa duração e a memória de trabalho. E eu vou explicar esses 3 tipos de memória em 2 classes, que seriam as classes levando em consideração a duração e o seu conteúdo, beleza? Vamos lá. Memória de trabalho ou memória operacional. Que memória é essa? É essa memória que você utiliza quando você quer guardar o número de telefone de alguém, por exemplo. É a memória que dura milissegundos a 2, 3 minutos. É uma memória que o seu objetivo é resolver aquela situação, aquele contexto que está acontecendo neste exato momento. A memória de trabalho ela tem a sua localização, segundo a neurociência, no córtex pré-frontal e o seu objetivo é filtrar no presente qual é a informação que você realmente necessita e precisa para passar para outros estágios de memória e, quiçá, ser transformada em memória de longa duração. Então, a memória de curta duração é ela que é o gerente geral, é outra forma de explicar, é o nosso gerente geral que está avaliando em todo o contexto, todas as informações que estão chegando para você agora, quais delas você precisa guardar e quais você não vai guardar. E ela tem a duração aí de milissegundos a 2 a 3 minutos, beleza? E ela não guarda em si as informações. Segundo a neurociência, a memória de trabalho não guarda as informações, ela vai ser o gerente geral das informações para passar para as outras memórias, beleza? Passando para o segundo tipo de memória, nós temos agora a memória de curta duração. A memória de curta duração pode durar entre 2, 3 minutos a 6 horas em média, e a memória de curta duração tem o seu objetivo de resolver um problema específico, te deixar funcional enquanto, se for o caso, estamos transformando as memórias necessárias para longo prazo. Ela existe para que você seja funcional para resolver um problema especificamente, não necessariamente guardando essa informação por longos períodos. Segundo algumas fontes de neurociência, a memória de curta duração não guarda a informação por longos períodos, não gera uma alteração bioquímica, biológica de fato. Ela guarda a informação necessária para resolver um problema. Por exemplo, um problema que você precisa resolver em X horas, um caminho que você precisa acessar, achar uma casa de alguém que leva algumas horas. Entende a diferença? De curta duração não resolveria esse problema, mas a memória de curta duração sim. É uma maneira mais simples de eu te explicar sobre isso. Então, de duração, ela dura de 2, 3 minutos a 6 horas, e em relação ao conteúdo, ela não guardaria as informações somente nesse período para você resolver esse problema e não causaria também uma alteração bioquímica no seu cérebro. Depois vamos para o terceiro tipo de memória, que é a memória de longa duração. Já a memória de longa duração, ela exige uma série de transformações, de vias, de alterações neurológicas para que ela ocorra. Muitos desses processos já são conhecidos na neurociência, muitos outros ainda não. Essa memória de longa duração, ela pode durar entre 6 horas, dias, meses, anos e algumas a vida inteira. E em conteúdo, ela de fato, segundo a neurociência, ela gera transformação biológica de fato do seu cérebro. É importante lembrar que a memória, ao contrário do que às vezes nós podemos pensar que seja algo místico, algo sem contexto físico, mas na verdade é biológica a memória. A memória ela é a transformação biológica e física de certos componentes do seu cérebro, entre eles a sinapse. A maneira atual de chamar, a forma biológica atual de chamar a memória, a representação biológica se chama engramas de memória. É um conceito antigo já, se eu não me engano, da década de 30, mas agora retornou segundo os artigos de 2021. Engramas de memória é a sua maneira biológica de representar a memória, beleza? Então a memória de longa duração ela tem essa durabilidade, ela de fato guarda as informações. E entre os princípios
que ela necessita para guardar as informações, você vai ver em outros vídeos aqui, um dos principais é a utilidade. No processo que você adquire uma informação com a memória de trabalho e que ela está passando pelo processo de longa duração e sendo utilizada de forma específica pela memória de curto prazo, se for o caso, nessa transformação o seu cérebro vai raciocinar, né, entre aspas, né? Essa informação é nova, eu já tenho guardada, eu vou guardar essa informação onde? Como? Eu acesso essa informação, eu deixo essa informação para ser de uma maneira que seja evocada, eu gero a extinção dessa informação, eu inibo essa informação, o que eu faço com isso? Ou eu deixo apenas em curto prazo e esqueço? Então existem várias transformações. E um dos princípios essenciais, como eu comentei aqui, é a utilidade. O nosso cérebro, de certa forma, né, só guarda o que precisa. Afinal, por que ele guardaria o que não é necessário, percebe? Por isso que você aprende uma língua quando você está vendo com muita frequência. Por isso que praticamente todo o aprendizado que você tem, você guardou, por quê? Pela repetição. Porque a repetição indica que aquela informação ela é útil, ela é necessária. Afinal, por isso que você está repetindo. Veja que interessante, então. Não adianta você querer aprender um conhecimento se você não revisá-lo, se você não repeti-lo, porque o teu cérebro vai entender que ele não precisa daquela informação. Beleza? Então esse é um dos grandes pontos e é claro que existem outros potencializadores de memória, entre eles a emoção, o sono, entre muitos outros, vamos ver isso em outros vídeos. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like aqui e deixa sua dúvida também nos comentários que eu vou responder em outros vídeos. Eu sou o professor Cleiton Mendes e eu fico muito grato de ter você aqui aprendendo comigo mais sobre neurociência para desenvolver a sua memória, o seu foco e a sua aprendizagem. Dê uma checada aqui também na descrição que tem um link para você conhecer o método Hipermemória por Indução, um novo método de aprendizagem que eu criei, que eu desenvolvi baseado em neurociência, um método totalmente inovador e também tem as fontes dos conteúdos que eu estou compartilhando aqui com você. Um forte abraço, se inscreva no canal e acessa aqui o link da descrição.